Educação à distância, mudando realidades. E novamente estou aqui na companhia do professor Rafael. Professor Rafael, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, iniciando a terceira aula de matemática financeira, que a gente vai abordar sobre séries de pagamento, entender como proceder com o parcelamento de uma dívida. Muito bem. Então, você que queira aprofundar ainda mais, inteirar um pouquinho mais, interagir um pouquinho mais, né? O Rafael está aqui em contato com você, então mande sua pergunta, sua dúvida, sua participação durante a nossa aula, ok? Estou adorando isso, essa participação durante a aula. E aí eu vou apresentar um pouquinho o nosso objetivo da aula de hoje, Rafael. Hoje, então, como o Rafael mencionou, trabalhar séries de pagamento, né? Conceitos, classificações e aprender a fazer alguns cálculos também, né? Que a gente gosta de trabalhar com números, ok? Então, os objetivos da nossa aula, olha só, para vocês. Reconhecer os diferentes tipos de séries de pagamento, ok? Reconhecer os diferentes tipos de série de pagamento. Calcular o valor das parcelas em uma série de pagamento. E aplicar os conceitos de série de pagamento. Esses são os nossos objetivos para a aula de hoje. E vejam só, o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Nas aulas anteriores, nós abordamos, ok? E calculamos como um único montante é formado a partir de capitalizações periódicas, ok? Então, a ideia de juros compostos lá, ok? Porém, em situações práticas, é comum que sejam realizadas não um único pagamento, mas sim uma série de pagamentos, diversos pagamentos, ok? E aqui veja uma situação, só para a gente dar um exemplo. Ó. João, para realizar seu sonho de adquirir um televisor de 46 polegadas, né, parcelou o televisor em 10 pagamentos, em 10 parcelas, com uma taxa de juros de 2% ao mês. Né, Rafael? Aqui a gente tem um exemplo bem clássico do que a gente vai apresentar na aula de hoje, que é séries de pagamento. Então, o que a gente tinha visto... Então, exatamente. O que a gente tem que tomar cuidado nessa situação é que não basta calcular os juros do período igual vimos em juros compostos, porque a cada parcela que você paga, automaticamente a tua dívida diminui. Se diminui, você vai diminuir a incidência de juros. E é um princípio fundamental da matemática financeira. E para ser justo a matemática financeira, você não vai pagar juros de algo que você já pagou. Então a gente vai entender como proceder isso. Como eu vou fazer para mensurar para que as parcelas fiquem constantes, mas automaticamente ao pagar a parcela, a primeira parcela, a segunda parcela, só haja incidência de juros sobre o restante da dívida, e essa é a lógica das séries de pagamento. Compreender que a dívida vai ser calculado um percentual de juros mensalmente ou periodicamente, e essa série de pagamento vai fazer com que a tua dívida diminua a incidência de juros, mas as parcelas fiquem constantes. Perfeito. Perfeito. Então, só para reforçar o que trouxe no nosso slide, ó, nas aulas anteriores a gente trabalhou juros compostos, né? Então você tinha uma única capitalização, então você pegava um capital de R$500 e aquilo era capitalizado durante um determinado período, mas era uma única vez aquele aporte de R$500 e você queria saber o resultado no final de 7 meses, 8 meses e assim por diante. Agora, em séries de pagamentos, por exemplo, a gente fala séries de pagamento, mas pode ser a mesma ideia para investimentos. Então, digamos que você invista R$500, só que não uma única vez, várias vezes R$500. E ao final de um determinado período, que montante nós teremos? Então, muda isso. Em juros compostos, vou ter um único capitalização, um único aporte durante um determinado período. Aqui não, serão vários aportes durante esse período, ok? E aqui vamos agora trabalhar a classificação das séries de pagamento. Só para constar, dependendo do material, o livro que você for pesquisar, existem outros nomes que determinam esse nome. Séries de pagamentos também podem ser chamados de anuidades. Então, dependendo do livro que você estiver estudando, vem com esse nome, mas é a mesma situação, é a mesma coisa. Ok? Então, as séries de pagamento elas podem ser classificadas, como a gente pode ver no nosso slide, quanto ao
número de parcelas, ok? Quando ela é calculada quanto ao número de parcelas, Rafael, ela tem duas situações. Ela pode ser temporárias ou perpétuas. Por exemplo, temporárias, o exemplo da compra do televisor, você vai programar isso para pagar em 10 parcelas, 12 parcelas, e ao findar desse prazo, ou após a última parcela, a sua dívida é extinguida, você vai encerrar com a sua dívida. Enquanto que perpétua, não. Você vai efetuar uma série de pagamento ou vai receber dividendos para o resto da sua vida. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma previdência complementar, eu vou projetar para que, após a minha idade projetada de aposentar, eu continue recebendo para o resto da vida, independente se eu vou viver mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, o prazo que for. Eu faço uma projeção para que eu tenha uma renda perpétua, ou seja, um recebimento todo mês de forma perpétua. E um exemplo de temporário é o exemplo que a gente falou do nosso amigo que comprou um televisor em 10 pagamentos, ou seja, tem um período curto. Uma outra classificação da série de pagamento é quanto ao valor do pagamento. Aí elas podem ser? Elas podem ser constantes, uniformes ou variáveis. As parcelas constantes uniformes são aquelas parcelas que você paga o mesmo valor do primeiro ao último pagamento. Um exemplo disso, a compra do televisor ou empréstimos a curto prazo. Agora, há situações em que o valor da parcela não vai ser uniforme, não vai ser iguais em todos os meses. Por exemplo, quem financia um imóvel geralmente tem parcelas decrescentes. Então, essas parcelas não vão ser iguais, seja um mês ou 2 meses, elas vão ter valores diferentes ao longo de todo o empréstimo, de toda a quitação do empréstimo. A conta de luz, por exemplo, né? Ela cada mês depende da quantidade de consumo. Então ela não é constante, não é todo mês, por exemplo, R$120. Não, ela vai variando ali. E uma última classificação é quanto ao período, né? Quanto ao período, elas podem ser periódicas ou não periódicas. Por exemplo, a compra do televisor projetou-se para que faça um pagamento todo mês. Então há uma periodicidade mensal. Todo mês você vai ter que pagar. Alguns tipos de empréstimos, por exemplo, para pescador, tem períodos que o pescador não vai ter renda para pagar durante o ano. Então você pode projetar uma série de pagamentos para que ele pague somente no período de pesca. Na época da piracema, não vai ter renda, não vai conseguir pagar o empréstimo. Então você pode fazer essa projeção para que não tenha uma periodicidade estabelecida numa sequência. O intervalo entre uma parcela e outra seja idêntico. Perfeito. Aqui eu vou deixar só para a gente destacar qual vai ser essa é a classificação que a gente falou agora. E a gente vai debruçar mesmo assim em cima das séries de pagamentos, ok? Que tem o seu valor constante e uniforme, ok? E também periódicas, ok? Além dessas, vamos debruçar em cima delas, tem uma outra classificação quanto ao primeiro pagamento. Quanto ao primeiro pagamento, elas podem ser imediatas ou pós-antecipadas. São aqueles, normalmente é o maior incidência que tem no mercado é em cima dessa classificação, que são aquelas que você inicia o pagamento 30 dias, ok? 30 dias após a obtenção do serviço, ou 30 dias após comprar o serviço, ok? Uma classificação antecipada é aquela que você paga no dia, 0 dia, vamos dizer assim. Já tem uma entrada. E a diferida, a classificação diferida é que não tem uma regra, não é 30 dias, também não tem entrada, mas ela tem um período de carência maior, né? Produtor rural, por exemplo, que faz um financiamento no BASA, né, para compra de gado, por exemplo, o BASA tem esse tipo de financiamento. Normalmente eles recebem um tempo de carência mais longo, né? 2, 3, 4 anos. Agricultor também, para fazer a sua produção, ele tem um tempo de carência maior. Então, cai nessa classificação de séries de pagamentos diferidas, que aí segue uma outra regra, aí tem que ver como é que foi feito o contrato, que se você paga só juros no período ou se não paga nada, né? Geralmente se paga juros no período, mas esse juros só vai acontecer após o pagamento da primeira parcela. E aí pode-se, por exemplo, dar um prazo maior, que seria, por exemplo, o tempo que a empresa ou que o produtor rural ia levar para
primeiro, adquirir o elemento do empréstimo, se ele foi comprar gado, para que o gado seja comprado e comece a dar resultados. Da mesma forma, poderia ser feito para uma empresa. Uma empresa precisa comprar um maquinário, mas ela só vai ter retorno quando esse maquinário começar a produzir, efetivamente. Então, ele só vai ter dinheiro para pagar os juros depois que o equipamento estiver dentro da empresa, estiver começando a produzir. Então, pode se estabelecer, olha, você só vai começar a pagar após 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender da situação do empréstimo. Verdade. O segmento empresarial que você segue ou que você estiver vai interferir na forma de um financiamento bancário, ok? Muito bem, e agora vamos para a prática, a parte que nossos acadêmicos gostam, Rafael, de fazer conta mesmo, para a parte prática da coisa. Então aqui nós temos uma situação, olha só, séries de pagamentos que a gente chamou de imediatas, né? Aquelas com 30 dias após a efetivação da operação. Então, ó, para determinar o valor presente, ou seja, o valor presente significa o valor inicial de uma operação. Ó, para determinar esse valor inicial, ou seja, o valor presente de uma série de pagamentos, ok? Com uma taxa de juros e tem-se a seguinte equação. E aí vamos destrinchar quais são essas informações. Lembre-se, o PV aqui, como está descrito acima, é o nosso valor presente. Valor presente. Ok? Por exemplo, aquele exemplo da TV, quando o João foi comprar a TV, se eu quero determinar o valor presente, uma série de pagamento, o valor presente é o valor à vista da TV. Ok? Qual é o valor à vista da TV? O PMT é uma abreviação da palavra payment em inglês, que é pagamento, ok? E aí usa-se essa terminologia na linguagem de matemática financeira, é o PMT. Se vocês observaram uma calculadora financeira, vai ter essa sigla lá, uma teclinha com essas 3 letrinhas em cima. Então isso aqui é a parcela. É o pagamento, né? Vou chamar de parcela ou pagamento. As demais informações vocês já conhecem, né? O I, que é a taxa. Vocês sabem que o I é a taxa, só para anotar aqui, tranquilamente. E o N é o tempo. Tempo é a quantidade de parcelas, normalmente. E fazer aquelas operações ali, nós já fizemos em juros compostos. Então, observe que dentro do parênteses nós temos a soma de 1 mais I e fora do parênteses um expoente N, que é a mesma ideia dos juros compostos. Tranquilos? Então, isso é algo que a gente já trabalhou e a gente vai começar a estudar alguns exemplos agora. Veja uma situação, ó. Realizado o empréstimo, deve-se pagá-lo em 6 prestações mensais iguais e de R$200. Sabe-se que a taxa foi de 4% ao mês. Determine o valor deste empréstimo. Ok? Determine o valor deste empréstimo. Então, ó, foi feito um empréstimo, ok? E esse empréstimo foi pago da seguinte maneira. Pago em 6 parcelas mensais de R$200. Qual foi o valor presente dessa operação? Qual era o valor inicial dessa operação? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar as informações. Ó. O valor presente é exatamente o que o nosso exercício busca. O nosso PMT, que é a parcela, o valor é igual a 200. O I, que é a taxa, é 4%. Mas vocês sabem que na fórmula vai ficar esse 4 dividido por 100, 0,04. E por fim, quantidade de meses, né? Vou colocar aqui do lado aqui, quantidade de meses, que é o N, ok? São 6 pagamentos. Pronto. Você leu o problema, tirou todas as informações que precisa para resolver o problema. Agora, basta inseri-lo na nossa fórmula, ok? A fórmula é essa daqui, que a gente tem. Então, vamos anotar ela aqui na frente e a gente desenvolve esses cálculos. Não tem segredo agora desenvolvendo os cálculos. A primeira coisa que a gente vai fazer é destacar a nossa fórmula, ok? Valor presente vai ser igual
PMT, que multiplica. E aí eu tenho uma em cima aqui, 1 mais I elevado a N menos 1. E abaixo nós temos o I que multiplica 1 mais I elevado a N. Ok? Essa é a fórmula. E agora a gente vai substituir cada informação no seu respectivo local. E aí são desenvolver operações matemáticas que vocês já dominam há muito tempo. Então, ó, o valor presente vai ser, nós vamos ter R$200 vezes, e aqui nós vamos ter 1 mais a taxa, que é 0,04, elevado a N, quantidade de meses, 6. Tudo isso menos 1. E abaixo, nós vamos ter a taxa, que é 0,04, que multiplica 1 mais I, o I nós já sabemos, né? 1 mais a taxa, vamos colocar já o valor, elevado ao N, que é 6. Pronto. Daqui para frente, operações matemáticas de soma, de potência, de divisão, subtração e multiplicação. E você chega no resultado fácil. Vocês podem utilizar as nossas calculadoras para resolver isso. Exatamente. O que você tem que tomar atento é que essa fração ela está multiplicando o valor 200. Então, primeiro você tem que se concentrar em resolver a fração. É como se ela estivesse em volta por um grande colchete. Então, primeiro você vai resolver tudo que está dentro da fração, em volta da fração, para depois multiplicar pelo 200. O professor Jonimar utilizou a sigla VP, e lá não estava PV, mas em alguns livros aparece de forma traduzida e outros aparecem na forma de inglês PV, de Present Value, ou no português Valor Presente. Então não se preocupa com essa questão de colocou VP ou PV, que não vai afetar o resultado, e é só para você se reportar o valor presente. Então, aqui, Rafael, agora eu vou precisar da minha calculadora, que se chama Rafael. Vamos lá. Rafael, a conta aqui vai ficar como em cima? Então, a gente primeiro resolve-se a potência. Então vai dar 1,265319. 1,265319. Tudo isso? Menos 1. E é óbvio, se você quisesse aí antecipar, já fazendo a subtração, poderia. E ali da mesma fórmula, a gente primeiro vai resolver a potência, depois multiplicar pelo 0,04 e vai dar o mesmo valor, 1,265319. Fazendo passo a passo mesmo a resolução desse problema. E eu vou trazer para cá para cima, Rafael, para facilitar a visualização dos nossos alunos. E vale, Jonimar, ressaltar que aí o que a gente fez foi, na verdade, resolver uma potência. Uma potência é uma série de multiplicações onde você vai ter 6 fatores, 1,04 vezes 1,04, 6 fatores. Consegue fazer isso com calculadora comum? Consegue. Consegue fazer à mão? Consegue. À mão você teria um trabalho um pouco maior. Mas numa calculadora simples, basta repetir a multiplicação, 6 fatores. Numa calculadora científica ou financeira, você já consegue fazer a potência de forma rápida. A gente encaminhou para os tutores, para os professores presenciais, uma forma de como usar a calculadora para esse tipo de cálculo. E aqui abaixo, Rafael, nós vamos ter a multiplicação de 1,265319 vezes 0,04, que deu 0,0506 1276. Pronto. Fazendo a divisão desses dois valores, nós vamos ter valor presente 200, que multiplica o resultado da divisão da fração, que exato, é o número 5,24 214. Resultado final vai ser a multiplicação, né? O valor presente vai ser a multiplicação dos 200 vezes esse 5,24. Que vai dar um total de R$1.048,43. Deixa eu fazer melhor aqui. R$1.048,43. R$ 43. Já trouxendo as nossas casas decimais para as duas casas decimais após a vírgula. Então, se você pegar um empréstimo de 6 parcelas
de R$200 significa que se você pagar um empréstimo de 6 parcelas de R$200, significa que você pegou o emprestado 1.048 e vai pagar 6 parcelas de 200. Se o nosso acadêmico quiser saber, Rafael, bem facilmente, quanto de juros ele pagou por esse empréstimo? E basta eu subtrair dos R$1.200 pagos ao longo de 6 meses, menos os 1.048,43. Aí você vai ter um montante em termos de dinheiro, distribuído ao longo do tempo, obviamente, esse valor, que você vai encontrar aí R$ 51,57. É o que você vai pagar, melhor, R$ 151,57. Esse é o montante de juros que você pagou ao longo dos 6 meses, distribuídos ao longo dos 6 meses. A gente falou isso, é só para deixar claro. Se eu paguei 6 parcelas de 200, significa que eu paguei 1.200. Mas esses 1.200 já está embutido juros, ok? Por ter pegado o dinheiro emprestado 6 meses atrás e ter utilizado durante um certo período. Qual foi o dinheiro que eu peguei lá no início da operação? Qual foi o capital inicial dessa operação? O capital inicial nessa operação, segundo essas condições aí, o capital inicial foi de R$ 1.048,53. Então esse é o valor inicial da operação, ok? Então a gente tem mais um exemplo para a gente ir amarrando as nossas contas, ó. E aqui a gente tem, ó, agora eu tenho o valor inicial, ó, um empréstimo de R$10.000. Eu já vou até anotar aqui, então esse é o meu PV, meu valor presente, é o present value. Ok? Então, um empréstimo de R$10.000 é concedido por uma instituição financeira para ser liquidado em um ano, com prestações mensais e iguais, sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês. E o exercício quer saber qual o valor de cada prestação. Então, vamos lá. Um valor de um ano, de 10 mil durante um ano, com prestações mensais, então um ano. E eu vou ter que transformar essa linguagem para meses. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. Ok? E a taxa, nosso I, está aqui, ó. O I vale 3%. E ele quer saber o valor da prestação. Então ele quer saber quem? O PMT. Qual é o valor do PMT? Novamente, ó, você tem a informação do valor presente, a informação do tempo, a informação da taxa e quer-se a informação da parcela. Basta substituir nessa fórmula, ok? Vamos colocar a fórmula novamente aqui. Valor presente, o presente valor, vai ser igual PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. E abaixo nós vamos ter o I que multiplica 1 mais I elevado a N. E aí você basta ler o exercício e substituir cada informação no seu respectivo local. Então a gente inicia essa operação com 10 mil. Então, ok? 10 mil é o meu valor presente. PMT é o que eu quero descobrir. Qual é o valor da parcela? Né? E aqui nós vamos ter 1 mais a taxa, que é 3%, então isso aqui vai ficar 0,03 elevado a quanto? Tempo, em meses, 12 meses. Tudo isso menos 1. E abaixo, a taxa, 0,03, e aqui dentro do parênteses, 1 mais 0,03. Tudo isso elevado a 12. Tranquilos? E agora a gente vai desenvolvendo os cálculos necessários para chegar à solução desse problema. Até agora você não fez nenhum cálculo, só substituiu. E aí você vai fazendo os cálculos tranquilamente. Então nós vamos ter aqui, ó, 10 mil, ok? Vai ser igual a quem? PMT. Primeiro cálculo que nós vamos fazer é essa soma dentro do parênteses, ok? Essa soma dentro do parênteses. Eu coloco aqui, 1 mais 0,03 vai dar 1,03 elevado a quanto? A 12 menos 1. Abaixo nós vamos ter 0,03 e dentro do parênteses a soma vai dar 1,03 elevado a 12. Pronto, primeira soma que você fez, o primeiro cálculo que você fez foi somar isso aqui, ó.
Isso que a gente destacou em verdinho ali. A primeira coisa que você fez foi somar isso. Agora a gente vai fazer essa operação aqui, ó. Essa operação elevada a 12. 1,03 elevado a 12. Então nós vamos ter 10.000 igual PMT. E aí eu vou pedir ajuda dos universitários. Rafael, 1,03 elevado a 12 vai dar 1,42 57 60 60. 887. Vamos colocar todos os valores, né? A gente procurou trabalhar com o máximo de casas decimais para que você tenha um Tudo valor isso. mais preciso. Mas aí você sabe, diminuindo o número de casas, você vai ter uma margem de erro um pouco maior. Ok. Então aqui nós vamos ter a mesma coisa, 1,42 57 60 887. Ok? E aí agora a gente vai ter que fazer essa subtração em cima. Observe que esse 1 aqui vai ser eliminado com esse 1 daqui. Então em cima vai restar, trazendo para cá, nós vamos ter 10.000 vai ser igual a PMT. E aí a divisão de quem? De 0,42 57 60 887. Só aumenta a quantidade de números, mas isso não é difícil, ok? Não tem dificuldade nenhuma, né, Rafael? Nossos alunos estão usando até calculadora para fazer isso. A calculadora que está tendo trabalho. E abaixo a multiplicação vai resultar no número 0,04 27 72 83. 83. Ok? 0, opa, ficou em cima ali, mas eu vou ler para vocês. 0,04 27 72 83. Ok? 83. E aí, nós vamos fazer a divisão desse número. Então eu vou ter aqui o meu 10.000 vai ser igual a PMT. E aí a divisão do 0,4257 60 887 por esse número que está abaixo vai resultar no número 9,95 4004. 4004. Pronto. 9,95 4004. Gente, agora aqui é uma equação de primeiro grau, ok? Observe que o PMT está multiplicando esse valor, ok? Está multiplicando esse valor. E aí no nosso, na nossa operações matemáticas me permite, esse número que multiplica o PMT, o 9.000, eu tenho a possibilidade de trazer ele para o primeiro lado da igualdade, dividindo. Se ele está multiplicando, a operação inversa, quando ele passaria para o outro lado da igualdade, ele passa na forma de uma divisão. E aí fica feito da seguinte maneira. Vou fazer mais abaixo aqui, aqui mesmo, nós vamos ter então 10.000, ok? Vai ser igual a PMT. E o 9.000, desculpa. E o 9,954004 estava multiplicando no PMT, vai passar a ser o divisor de 10.000. Então vai ficar 9,95 40 04. Fazendo a divisão de 10.000 por esse valor, nós vamos ver que cada parcela vai ser um valor de R$ 1.004,62. Cada parcela vai ser 1.000. Vou fazer mais abaixo. PMT vai ser igual a R$ 1.004,62. Pronto. A condição do exercício é: peguei 10.000 emprestado de uma instituição financeira. Tá aqui. Opa, tá aqui. Peguei 10.000 emprestado de uma instituição financeira durante um ano a uma taxa de 3% ao mês. Se eu vou pagar isso em 12 prestações, qual vai ser o valor de cada prestação? O valor de cada prestação vai ser esse resultado que a gente encontrou aqui agora. R$ 1.004,62. 10.000, ao final desse período, vou pagar
12 parcelas de R$ 1.004,62. Se alguém quiser saber quantos de juros, né, Rafael, paguei nessa operação, multiplica então pelo total de parcelas, você vai obter um valor acima de 12 mil, subtrai pelos 10, que foi o valor que você tomou emprestado, você vai ter aí mais de R$ 2.000 de juros. R$ 2.040 e poucos reais de juros ao longo de um período. Exatamente. Okay? E o que você tem que tomar cuidado é que nos dois problemas, ele não citou que seria postecipado. Mas quando você faz um empréstimo, o que pressupõe é que, se você for na instituição financeira pegar um empréstimo, você vai se pagar pelo aluguel do dinheiro quando encerrar um período. Então você não teria entrada, por isso que a gente considerou como postecipado, que é o usual. Então sempre quando um problema não definir se teve entrada, se não teve entrada, pressupõe essa informação de que você está pagando postecipadamente, já que a primeira parcela no sistema antecipado não há cobrança de juros. E o que o banco quer é ganhar juros. Por isso que você começa a pagar só após o primeiro período. Mas digamos que ainda tem alguma dúvida, Rafael, nosso acadêmico, a gente vai agora mais um problema, mais uma situação que envolve essas mesmas condições. O valor presente, o valor inicial de uma operação e as séries de pagamento, ok? Então vejam só esse exemplo aqui, ó. Um veículo está à venda por R$30 mil. Um veículo está à venda por R$30 mil à vista. Valor presente. Ô, Jonimar, antes de você começar a resolver isso, a gente teve uma dúvida. Ah, sim. No exercício naquela questão dos R$200, que foi o primeiro exemplo. Me tira uma dúvida. O resultado de uma parcela de R$200 a 4% geraria R$8 por mês. Ou seja, 208 vezes 6 meses, o que é R$ 1.248, correto? Aí o que você tem que tomar cuidado é igual que a gente falou, você está pegando aí o valor da parcela e acrescentando os juros de um período. Esse cálculo, você está pegando o valor da parcela e jogando juros sobre ele, uma porcentagem em cima dele, já não faz sentido porque ele já tem juros. Os R$200 já está incluído os juros, então não dá para mensurar dessa forma. A outra questão é que sempre você tem que tomar cuidado em situações de série de pagamento, quando você toma um empréstimo, no caso foi de R$ 1.004,62, acho que foi isso, o resultado de 200. Só retornando aqui, 1.048. Você vai pagar juros em cima desse 1.048 no primeiro mês. No segundo mês, você não vai pagar juros em cima dele. Você vai pagar juros somente em cima da dívida restante. Por isso que não é relativamente tão simples calcular dessa forma. Olha, peguei 200 e joguei 4%. Porque aqueles 200, parte vai ser destinada a pagar o capital, os 1.048 que a gente encontrou como resposta, e o restante é para cobrir os juros daquele período. No mês seguinte, da mesma forma, parte vai ser para cobrir parte da dívida e o restante dos juros. A gente vai entender essa mecânica de quanto que ele está devendo cada mês na próxima aula, quando a gente estudar um pouquinho o pagamento em si. Mas o que a gente quer definir é o valor da parcela num sistema de parcelas constantes, certo? Então eu espero que fique claro isso. O valor da parcela, quando a gente já fala o valor da parcela, não é a parcela do capital, é a parcela da dívida, que inclui capital mais juros. Então não tem como por que jogar mais 4% em cima dos 200, porque os 200 já tem juros, já tem os 4%. E duas situações. Quando você joga juros dessa forma, 4% em cima de 200, você está trabalhando com juros simples. O mercado não vai utilizar o conceito de juros simples também, que aí vai ter sempre o juro composto. Mas, e para fechar essa ideia, é só você imaginar, aquela TV que você está pagando aquela prestação de, imaginamos, R$200 de parcela na TV, aqueles R$200 ali já está incluso os juros. Exatamente. É lógico que se você fosse pagar aquela TV, o valor dela à vista, o valor seria diferente. Exatamente. Os R$200 já está incluso os juros. Então, de lógica, já daria para saber que o problema é que você vai pagar à vista menos de 1.200. Porque se a prazo você paga 6 parcelas de 200, a prazo você estaria pagando 1.200. Então, à vista, você vai querer pagar menos de 1.200. Então, a tua resposta tem que ser menos de 1.200. Senão, não faz sentido com a lógica de postecipar uma dívida e você pagar menos do que pagaria à vista. E aqui nós temos mais um, Rafael, mais um exemplo para a gente fechar esse assunto, série de pagamento com entrada e pagamentos. E associação com capital, que é o foco dos três, é associar o valor da parcela com o valor presente.
Então vamos lá, um veículo que está sendo vendido à vista por 30 mil reais ou com uma entrada de 20% do valor e o restante em prestações mensais durante um ano. Se a taxa for de 2% ao mês e digamos que esse cliente compra a prazo, qual vai ser o valor da prestação? Opa, PMT. Qual vai ser o valor da prestação? Aqui, e o Rafael aqui vai estar para discutir com a gente, ó. Rafael, eu posso dizer então que o meu valor presente para fazer o cálculo das prestações é 30 mil? O valor presente é o quê? É o valor que você vai tomar como base para cálculo das parcelas. Aí eu pergunto, será que você pode incluir nessas parcelas algo que você já pagou à vista? Será que você vai pagar juros de algo que você pagou à vista? A resposta é nunca. Você nunca vai pagar juros de algo que você pagou à vista. O valor de juros é quando você desloca um pagamento para a data futura. Então, o que eu deixei de pagar e joguei para uma data futura? Somente o restante. A entrada não entra no cálculo, porque a entrada não vai ser cobrado juros em cima dela. Então, aquele valor presente da fórmula é o valor presente que você vai deslocar para a data futura. Então, nesse problema, tome cuidado. Teve entrada. Então, a base de cálculo não é 30 mil. Eu tenho que saber quanto que eu deixei de pagar e esse valor é que vai ser base de cálculo das parcelas. Pronto. Então, dos 30 mil, que era o valor inicial, eu tenho que descontar 20%. E ao descontar 20% de 30 mil, nós vamos ter o valor de 24 mil reais. Esse é o valor que vai ficar sendo parcelado, porque os outros 6 mil reais foi pago na entrada. Então esse é o valor que vai ser parcelado. Então aqui o nosso PV vai ser 24 mil reais, ok? E aí basta substituir todas essas informações no seu respectivo local. Lembrando que a fórmula é a mesma, o valor presente, capital é PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. E abaixo, I que multiplica 1 mais I elevado a N. Substituindo agora todas as informações, nós vamos ter 24 mil reais. 24 mil reais vai ser igual. Eu quero saber então quanto que eu ainda vou pagar de parcela desse carro. E aqui substituindo as informações e já imaginando a soma, nós vamos ter aqui 1 mais 0,2 que vai dar 0,2 elevado a 12, tudo isso menos 1. E abaixo nós vamos ter 0,02 e dentro do parênteses 1,02. Ok? Observe que nesse aqui a gente já fez a soma na hora que colocou dentro do parênteses, já um pouco mais rápido. Já está pegando a prática, a manha. Para finalizar aqui, então nós vamos ter aqui 24 mil reais. Nosso PMT que multiplica 1,02 elevado à 12ª potência. Então, e aí já aproveitando o gancho do professor Jonimar, fazendo a potência e aproveitando e já subtraindo o número 1, que aí na calculadora você consegue fazer esse cálculo e vai aproveitar aquele máximo de casas decimais sem ter que ficar repetindo toda hora, você vai ter um valor de 0,26. Já subtraindo o número 1. Subtraindo 1, né? Exatamente, vai dar 0,268242. Então, ó, primeiro se resolve a potência e depois subtrai. E da mesma forma no denominador. Qual que é a operação que eu teria que fazer primeiro? A potência para depois fazer a multiplicação. Se a gente fosse fazer já a potência e a multiplicação ao mesmo tempo, você vai ter um valor de 0,0253648. Então, ó, fizemos a potência e multiplicamos pelo número 0,02. Deu 0,0253648. Pronto. Agora ficou fácil, que é só dividir. Fácil, fácil, fácil. Nós vamos ter 24 mil, que vai ser o nosso valor inicial. Opa, não tem sinal de igual aqui mais não. Fecha isso aqui. E aí a gente divide esse numerador 0,268242 pelo denominador 0,0253648. Vai resultar o número 10,
575 575 364. 364. Ok? Observe novamente, como o exemplo anterior. Ó. Observe que entre o PMT e o 10,575364 está multiplicando. Então, esse número que multiplica o PMT, nós podemos passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 24.000 vai ser igual a quem? A PMT. E o 10.000 que multiplicava, passa ele dividindo. E aí a gente vai ter aqui, ó, 10,575364. Ok? 64. E aí, finalizando, fazendo essa divisão, nós vamos dizer que cada pagamento vai ser um valor de 2.269,43 centavos. Pronto. Esse vai ser a forma de pagamento nesse financiamento estabelecido, certo? Além da série de pagamentos que envolve valor presente e valor de parcela, a gente também pode trabalhar com os que envolvem valor futuro e parcela. E esses aqui é ótimo para vocês que estão novos aí e querem fazer um bom pé de meia no futuro, né, Rafael? Imagina agora, vocês podem brincar depois, no sentido assim, ó, se eu aplicar, por exemplo, R$50 todos os meses em uma poupança, até quando eu tiver 50 anos, por exemplo, a uma condição de juros 1% ao mês, né? Quanto que eu vou ter de rendimento quando eu estiver com 50 anos? Quanto que eu vou ter numa poupança? Faça essa brincadeira, essa ideia. Se eu poupar todo mês R$50, se eu poupar todo mês R$65, daqui a 50 anos, ou quando eu estiver com 50 anos, quanto que eu vou ter em uma poupança? Esse tipo de operações dá pra gente fazer com essa fórmula que a gente vai ver aqui agora. Vejam só. Ok? Então, para determinar valor futuro, ok? FV, Future Value, valor futuro, FV, VF, ok? De uma série de pagamentos, que é o nosso PMT, a gente usa essa equação aqui. Observe que a equação ainda ficou até mais fácil, porque embaixo eu nem tenho aquelas multiplicações de potência embaixo. Basta dividir pela taxa direto. Então, nesses aqui é ótimo para você fazer esse tipo de situações. Vejam só. O investidor aplica mensalmente a quantia de R$500. Todo mês, né? Todo mês ele aplica R$500 em uma caderneta de poupança. Sabe que o rendimento da caderneta de poupança é de 0,8% ao mês. A nossa poupança não rende quase nada. E ele vai fazer isso durante 60 depósitos. Ou 5 anos, né? Ele vai fazer isso durante 5 anos. Como cada ano tem 12 meses, 60 meses depositando R$500. Se fosse numa conta simples, né, Rafael? 60 depósitos de R$500, se ele estivesse colocando debaixo do colchão, ao final de 5 anos ele teria debaixo do colchão? Se a traça não comesse, ele teria R$30 mil. R$30 mil. E nas nossas condições aqui, ele vai ter quanto? Vamos lá, a primeira coisa é colocar a nossa fórmula. O que muda agora é que agora é valor futuro, ok? O PMT continua na mesma posição. Quem fica acima na nossa fração continua do mesmo jeito, ou seja, 1 mais I elevado a N menos 1. E abaixo tudo dividido por I. Ficou mais prático. Então eu quero saber o valor futuro mesmo, ok? Então o valor futuro vai ser o quê? Uma aplicação de R$500 todo mês, um pagamento de R$500 todo mês, na seguinte condição, de 1 mais a taxa, que é 0,8%. Isso vai ficar 0,008 elevado a 60. Tudo isso menos 1. E abaixo dividido por 0,008. Então o valor futuro vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai resolver esse parênteses. Então eu vou ter aqui, ó, 500 que multiplica. Observe que aqui no parênteses vai ficar 1,008 elevado a 60. Tudo isso menos 1. E abaixo 0,008. Rafael, 1,008 elevado a 60 vai resultar que valor? 1,61. Opa, deixa eu anotar então.
Então, 1,61 299 299 09. 09. Tudo isso menos o número 1. E abaixo 0,008. Ali vamos apenas fazer a subtração ali do número 1. Então em cima vai ficar, o que resultado vai ficar em cima? Vou colocar de vermelho até. Então vai ficar 0, olha, achei que era vermelho. 0,61 29909. Por que deu isso? Porque a gente pegou esse número 1 aqui e eliminou com esse 1 daqui, ok? E abaixo dividido por 0,008. Aqui abaixo nós vamos ter então valor futuro, ok? Valor futuro vai ser quem? Os R$500, que vai multiplicar o resultado da divisão da fração, que vai ser o número 76. Opa, 76 mesmo, né? 76. 62 38 625. 625. Ok? Para finalizar a operação, basta multiplicar o 500 por esse 76,6238325. Multiplicando isso, nós vamos ter que o valor futuro, se a pessoa aplicar R$500 todo mês em uma caderneta de poupança que rende muito pouco, né, 0,08% ao mês, vai ter um montante de R$ 38.311,93. Opa, deixa eu anotar mais abaixo que vai ficar melhor para visual, trazer lá para cima, peraí. O valor futuro vai ser de R$ R$38.311,93. Então, se ele aplicar na poupança, nessas condições, durante 60 dias, ele vai ter esse montante. Você pode fazer esse mesmo exercício para você ir. Só que aí você considere aplicando, por exemplo, sei lá, uma quantia de R$100, R$50. O que você pode fazer uma poupança nessas condições? Imagina, você está com 15, 18 anos, você fazendo isso até os seus 50 anos, ou seja, 30 anos depositando essa mesma quantidade. Que montante você vai ter ao final dessa operação? Vocês vão ficar surpresos se vocês não serem milionários quando tiver 50 anos. Né, Rafael? Veja só mais um exemplo, ó. Dá pra gente trabalhar agora. Agora a condição é o seguinte, eu tenho uma dívida futura, ok? Eu já sei o valor futuro que eu preciso e eu quero saber quanto que eu tenho que aplicar mensalmente para chegar nesse valor futuro. Então, ó, daqui a um ano serão necessários R$5.000 para adquirir um maquinário, ok? Que quantia é necessário para aplicar mensalmente a juros de 2% ao mês para que seja possível comprar esse maquinário na data final, ok? A fórmula é a mesma. Então tá, valor futuro. E substituindo as informações... Opa, desculpa. O valor futuro nós já temos, né? Estou colocando todas as informações. PMT 1 mais I elevado a N menos 1. E abaixo I. Então, o valor futuro foi dado. R$5.000. Ok? O PMT é o que eu quero descobrir. E as informações de taxa foi dado. Vai ficar 1,02, ok? Elevado a quanto tempo, Rafael? Só retornando aqui. Eu passei aqui, não reparei. Era daqui um ano. Daqui um ano. 12 meses. 12 parcelas. 12. Isso. Beleza. Então, R$500, que é o meu valor futuro. 500 não, 5.000. Vai ser igual PMT. 1,02 elevado a 12 menos 1, que resulta em que valor, Rafael? Já fazendo a subtração, vai dar 0,26 0,26 82 418. Lembrando que a gente fez primeiro a potência, depois a subtração. Para finalizar, basta fazer a divisão ali daquela fração. PMT vai ser igual. A divisão disso aqui vai resultar no valor 13,41
29. Desculpa, Opa, 29, nem tem 0,9. 209. Melhor. De novo, novamente, como aqueles exercícios anteriores, observe que entre o PMT e esse 13,41209 tem uma multiplicação. Basta fazer, então, a divisão desse valor, e ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós vamos ter, 5.000 vai ser igual a PMT, e o 13 que estava lá, faceirão do outro lado, estava multiplicando, vai vir para cá dividindo. 41.209. Dividindo 5.000 por 13,41209, vai resultar em que valor, Rafael? R$ 372,80. R$ 372,00 e quantos centavos? 80 centavos. 80 centavos. A condição aqui então é, Rafael, se a empresa pretende comprar um maquinário que o valor custa 5.000 daqui a um ano, ela precisa depositar mensalmente hoje, ou aplicar mensalmente hoje naquelas condições, o valor de R$ 372,80. Agora a gente deixou algumas atividades para vocês praticarem e a gente retorna daqui a pouco com a correção desses exercícios com vocês, ok? Olá, alunos! De volta, estamos aqui, Rafael e eu novamente, né, Rafael? E aí, conseguiram resolver os nossos exercícios? Tenho certeza que conseguiram. Rafael, se tiver participação dos nossos acadêmicos, fala aí pra gente durante a aula, né? Exatamente. Então, durante as questões, a resolução das questões, a gente vai comentando algumas respostas de alguns alunos. Já tivemos, inclusive, a foto da atividade da aluna Gislaine. Então a gente vai comentando as respostas dadas e a resposta que a gente encontrou. Mas antes da gente partir para esses exemplos, vale ressaltar que lá no início a gente falou que existia, além da imediata ou postecipada, outras formas de série de pagamento. Por exemplo, a antecipada, que é quando você tem uma situação geralmente de compra parcelada, onde o valor da compra é dividido em parcelas, sendo que a primeira é dada como entrada. Então você não tem um período de um período para você efetuar o primeiro pagamento. E aí o que vai diferenciar na fórmula é só você tomar esse cuidado que houve uma entrada e você no denominador vai substituir por n-1. Você vai fazer a subtração de um mês. Por quê? Porque um mês você não vai pagar juros, já que você está dando entrada, aquele valor já é automaticamente abatido da tua dívida e não vai ser então pago juros até o término, tá? Então tome esse cuidado. A gente na avaliação vai cobrar somente a postecipada, mas que vocês saibam que existem a possibilidade de ter uma entrada e que se essa entrada for igual às outras parcelas, é possível calcular sim. Da mesma forma, se... Antecipado para valor futuro, né? Exatamente. Se você, em vez de esperar o final do mês para começar a investir na caderneta de poupança, já investir hoje, o teu dinheiro também vai ficar um mês a mais na capitalização. Então, você vai ter que capitalizar uma vez a mais esse dinheiro, então vai encontrar um valor um pouquinho maior. Mas geralmente não é o usual. O mais usual é a forma postecipada para situações de empréstimos. E uma última situação, né, Rafael? Essa... Exatamente. É a situação de pagamento diferida que a gente comentou no início, que é você não paga nem na entrada, nem no final do primeiro período. Você concede um prazo maior, que a gente vai chamar de carência, e essa quantidade de carência após o que deveria ser o primeiro pagamento, você vai substituir acrescentar no denominador. Vai aparecer aquele N mais M. O M seria quantas parcelas de carência, quantos meses de carência você concedeu após a postecipação da dívida, tá? Mas como eu comentei, não vai fazer parte de avaliação, é apenas para você aprofundar o conhecimento. Certo, muito bem, Rafael. Obrigado pela participação. Rafael hoje tá fera nas análises aqui. Vamos para o nosso primeiro exercício, né, Rafael? E aí, se tiver a participação, algum polo, alguma escola,
trouxer essas respostas, a gente vai discutindo e apresentando aqui. Nesse primeiro exercício, a gente vai trabalhar então a ideia de valor presente, o valor inicial de uma operação e o pagamento, ok? E a seguinte situação é essa, ó. Determine o preço à vista de um televisor, né? E esse televisor, ele vai ser financiado, ou seja, parcelado com uma taxa de 5% ao mês, ok? 5% ao mês. Sendo que a compra foi em 10 prestações e cada prestação foi de R$300. Se eu estou pagando 10 prestações de 300, logo eu estou pagando ao final R$3.000. Mas o televisor custava R$3.000? Não. No início da operação, o televisor custava um valor menor que R$3.000. É isso que a gente quer saber nesse exercício. Qual é o valor presente, ou seja, à vista desse televisor, se ele fosse comprado à vista, ok? E aí as outras informações estão destacadas, né? O 5% é o nosso I, é a taxa. O 10 é a nossa quantidade de meses, vai ser o meu N. E os 300 aqui é o valor da parcela. O N, então, vai ser o nosso PMT. O que a gente vai fazer agora? Cada informação dessa a gente vai substituir na nossa fórmula, na nossa equação, ok? Só uma dica, né, Rafael? Quando a gente tem aqui, ó, 5%, lembrando que na fórmula a gente nunca coloca 5%. Porque 5% é uma simbologia, 5 sobre 100, 5 por 100, ok? E a divisão de 5 por 100 é a mesma coisa que 0,05. É isso aqui que a gente deve colocar na equação, ok? Mas é a mesma coisa escrito em formatos diferentes. Vamos resolver esse exercício, olha só. Opa, vou ter que arrumar um espaço aqui, Rafael. Só para... Então, aproveitando só para recordar, na questão do 0,008, por que apareceu 2 dígitos zeros entre a vírgula e o 8? E nessa só deu 0,05. É porque o 8 não era 8%, já era 8 décimos. Então, quando você pegou 0,8%, eu peguei o 0,8 e dividi por 100 para eliminar o símbolo de porcentagem. Então, 0,8% é o mesmo que 0,008. E essa operação a gente tem que fazer com todas as porcentagens. Para que eu não use o símbolo de porcentagem dentro da fórmula, eu tenho que eliminar o porcento, então eu tenho que dividir por 100. E é aconselhável, já faça isso na hora de substituir para evitar qualquer erro. Muito bem, então vamos pegar a fórmula para a gente resolver esse exercício. E a fórmula é essa daqui, ok? Valor presente vai ser igual a PMT, fazer bem detalhadamente, Rafael, 1 mais I elevado a N, tudo isso sobre I que multiplica 1 mais o I elevado a N. Então a gente quer saber o valor do televisor à vista. Eu estou pagando uma parcela de R$300. Então, o valor à vista, o nosso valor presente, vai ser os R$300 da parcela que multiplica. E agora a gente tem aqui, ó, 1 mais a nossa taxa, que é 5%, e vocês sabem que aqui vai ficar 0,05, elevado a 10, são 10 prestações de R$300, tudo isso menos 1. E abaixo eu vou inserir as mesmas informações, né? 0,05, que é a taxa, e 1 mais 0,05 elevado a 10 também. Ok? Então, essa é a formato que fica nosso exercício quando você substitui todos os detalhes, todas as anotações do problema na equação. Fica nesse formato. E agora você faz os cálculos. Primeiro, soma dentro dos parênteses. Então, nós vamos ter, ó, valor presente, 300, PMT. E aí a gente vai ter, ó, 1,05 elevado a 10. Tudo isso menos 1. E abaixo nós vamos ter 0,05, que multiplica 1,05 elevado a 10. Ok?
A primeira coisa que a gente fez foi apenas somar os valores dentro do parênteses. Só somamos os valores dentro do parênteses. E agora a gente vai elevar isso, ok? Então, valor presente, 300, que é o valor da parcela da TV. Então, a gente primeiro vai elevar 1,05 elevado à 10ª potência. Vai dar 1,62 88 946. 946. Tudo isso menos 1. E abaixo nós vamos ter esse mesmo número, né? 0,05, que multiplica 1,62 888 946. Ok? Ainda dá para trabalhar um pouquinho mais ali, ó. Então, o valor presente vai ser igual a 300, que multiplica. Observe que aqui em cima, nesse parênteses, nós vamos ter, ó, o número 1 eliminando com aquele número 1 de lá. O que vai restar no meu numerador? Vai restar os números 0,62 88, ok? 946. E abaixo a gente vai multiplicar 0,05 por esse número dentro do parênteses, vai resultar no número 0,08 14447. Pronto. E aqui a gente tem uma divisão bem simples, bem fácil, ok? Vamos resolver isso mais acima. Uma divisão. Então, o nosso valor presente vai ser o resultado de 300 vezes o resultado dessa divisão, ok? 300 vezes o resultado dessa divisão, que vai ser o número... Só voltando na calculadora, vai dar 7,7217. Opa, desculpa, eu coloquei a barra, não precisa mais dela. Deu 7,72 17 375. 375, Sim. ok? 375. Multiplicando 300, ok? Por esse valor, nós vamos ter que o valor presente dessa TV vai ser o valor de 2.316,52 centavos. 2.316,52 centavos. E aí, a aluna Gislaine automaticamente acertou a questão. Perfeito, muito bem, Gislaine. Gislaine tem o local dela, cidade, escola? Deixa eu só acompanhar Só aqui. para ver nesse problema que está aqui na tela da TV, se você comprasse a prazo, essa TV, você pagaria R$3.000. São 10 parcelas de 300, R$3.000. E o valor à vista dessa mesma TV naquelas condições de pagamento e de taxa de juros? Significa que o valor à vista é de R$2.316. Ou seja, se você observar ali, quase R$700 de juros dessa TV numa condição de 10 meses, né? Uma diferença substancial e que gera valores que, se for para um período maior, vai gerar um valor mais alto ainda, certo, Rafael? Isso, a aluna Gislaine é lá da escola do distrito de Nova Londrina, de Paraná. Oh. A professora Ana Márcia está acompanhando. Muito bem. Temos mais uma condição aqui, ó, e a gente quer mais a participação de vocês também. E é mais um exercício que envolve essa ideia, ok? De série de pagamento, ok? Então, vamos lá. Um empréstimo de R$5.000 é concedido por um banco. E esse banco vai liquidar esses R$5.000 em 6 meses, com prestações mensais e iguais. Sabe que a taxa de 2% ao mês determina o valor de cada prestação. Então, ó, o empréstimo é de R$5.000, ok? Então, esse é o valor presente da operação. E ele vai ser concedido por um banco, e o banco como vai ser feito o pagamento? Vai ser feito em 6 meses, 6 pagamentos, né? Então, esse é o meu N. 6 pagamentos com prestações mensais iguais e que a taxa combinada é de 2% ao mês, ao nosso I. E ele quer saber qual o valor da prestação, de cada uma das 6 prestações.
Observe que eu tenho o valor presente, eu tenho o tempo, eu tenho a taxa e eu só vou precisar descobrir então o PMT. E aí a gente vem aqui para a nossa fórmula, né? Então o valor presente vai ser igual PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N sobre o I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Observe que a gente inseriu a fórmula, ok? Inseriu a fórmula e aí a gente vai substituir as informações. Meu valor presente foi dado 5.000, ok? E eu quero saber o valor da parcela, que é o PMT. Essas demais condições foram dadas. A gente só vai substituir. Observe que é 2%, ó. Só anotando aqui do lado, ó. 2% significa 2 por 100. E quando você divide 2 por 100, o resultado é 0,02. Então, na fórmula, a gente vai inserir 0,02. Opa, 1 mais... Deixa eu apagar tudo aqui e começar de novo. Então, vamos ter 1 mais 0,02 elevado à quantidade de meses, que são 6, tudo isso menos 1. E abaixo nós vamos ter 0,02 e 1 mais 0,02. Tudo isso elevado à potência 6, porque são 6 meses. Pronto, agora a gente vai desenvolver essas operações iniciais aqui. Então, eu vou resolver primeiro aqui o parênteses. Então, 5.000 vai ser igual PMT. E aí, nós vamos ter aqui em cima, ó, 1,02, que é a soma de 1 mais 0,02, vai dar 1,02 elevado a 6. Tudo isso menos 1. E abaixo, 0,02 e abre parênteses 1,02 elevado a sexta potência, 6 meses. Continuando, nós vamos ter aqui, ó, 5.000 vai ser igual PMT. E aí abre, resolvendo a parte de cima, nós vamos ter, Rafael, 1,02 elevado à sexta potência. Vai dar 1,126162. 1,126162. É claro que a gente trabalhou com 6 casas decimais, mas esse número, se eu fosse escrever todas as casas decimais que aparecem numa calculadora científica, por exemplo, dariam 12 casas decimais. Se você trabalhar com a média de 6, 8 casas decimais, você vai garantir uma boa precisão e às vezes não vai dar nem diferença de 1 centavo no resultado final. Tá? Então, tente trabalhar com o máximo de casas decimais. A gente evita trabalhar com todas aqui no quadro, porque senão ia ficar ilegível para você acompanhar do televisor. Muito bom, Rafael. E aí a gente pode finalizar agora. Observe que fazendo passo a passo aqui, vamos fazer tranquilamente. Então, PMT vai ser multiplicado. Fazendo a nossa reta. Observe que esse número 1 aqui, subtraindo com esse número 1 ali, vai dar 0. Então, o resultado vai ficar 0,126162. E abaixo, quando a gente multiplicar esse 0,02 por esse número dentro do parênteses, nós vamos ter o número 0,02 2523. 2523. E agora basta fazer essa divisão. E a gente vamos trazer a conta cá para cima para a gente fazer essa divisão. Ó, levando o resultado para cá, nós vamos ter. Apagando o que a gente fez ali antes. E aí a gente vamos ter a seguinte situação. 5.000 vai ser igual a PMT, que multiplica, ok? 5.000 que multiplica a divisão do número de cima, ou seja, do 0,126162 pelo número que está abaixo, 0,022523. Vamos ter o número 5,60 1474. 1474, ok? 60 1474. Observe que entre o PMT e o 5 aqui, nós temos um multiplicador. Então, esse número que multiplica, ele pode passar dividindo. Então,
Então a gente vai ter aqui na situação, ó, 5.000 igual a PMT. E o 5,601474 vai passar a ser um divisor aqui. Então vai ser 5,601474. E aí basta dividir 5.000 por esse número, nós vamos descobrir que cada parcela dessa situação vai ser um valor de R$ 892,62. R$ 892,62. E aí a aluna Gislaine, lá de Nova Londrina, de Paraná, também acertou essa questão. Tivemos também a aluna Simone, da escola João Paulo Vila Bosco, da professora presencial Edileuza. Exatamente, Edileuza. Mas tranquilo, nossos alunos estão participando bacana, a Edileuza e a Gislaine, né? A aluna é a Simone e a Gislaine, as duas alunas. Você vê que a gente tá bom de nomes hoje, hein, Rafael? Exatamente. Nós estamos muito bom de nome. Mas assim, é interessante ver a participação de vocês. Se te ficou alguma dúvida do aluno, encontrou um valor diferenciado, você não conseguiu identificar o erro, pode mandar que depois da aula a gente acompanha aqui, olha, errou nesse ponto, fez essa interpretação de forma equivocada. O que a gente não conseguir comentar durante a aula, a gente comenta posteriormente. Mais uma situação agora. A condição é o seguinte, ó. Ok? Uma pessoa comprou um veículo, ok? Pagando uma entrada no ato da compra. Ele pagou então no ato da compra R$ 3.500 e vai pagar o restante em 24 prestações mensais iguais consecutivas. De cada prestação, R$ 750. A primeira prestação foi paga um mês após a compra, ok? Um mês após a compra. E o vendedor cobrou uma taxa de 2,5% de juros ao mês. 2,5% de juros ao mês. Opa. Não, aqui ó, pulei o exercício. É a continuação do exercício 3. Considerando 0,5 como valor aproximado. A gente não vai usar aquela informação da aproximação, até porque aí eu teria que explicar por outros métodos. A gente manteve no texto porque era uma questão de concurso, a gente não quis alterar o teor da questão do concurso, mas a gente vai resolver passo a passo, inclusive a potência 1,025 elevado a 24, que não vai dar o 0,55. A gente manteve para não alterar o teor da questão do concurso, mas para a gente ver como a gente poderia resolver usando as fórmulas financeiras. Muito bem. Então a gente tem a seguinte situação, ó. A minha parcela é 750. A minha taxa é 2,5, ok? E o meu tempo é 24. E a gente vai determinar então qual é o valor desse carro, considerando que você já deu uma entrada de 3.500. E aí quando a gente fizer essas condições aqui, eu vou descobrir o valor do carro no valor atualizado das 24 prestações. Correto, Rafael? Exatamente. Muito bem. Substituindo as informações no meu problema, nós vamos ter o seguinte. Ó. Só substituindo aqui, ó. Valor presente vai ser igual PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. O I que multiplica 1 mais I elevado a N, ok? E aí a gente vai substituir as informações. O PV é o que a gente vai buscar descobrir, o valor desse carro atualizado ali. A minha prestação é 750. Confere? E aí nós vamos Exatamente. ter, substituindo as demais informações, nós vamos ter 1 mais a taxa, que era de 2,5, então vai dar 0,025, 2,5 dividido para 100. Isso. Como foi parcelado em 24 prestações, além da entrada, então observa a entrada, a gente vai ignorar ela por enquanto. Como não supondo que teve aquela entrada, a primeira parcela efetiva foi após o período, por isso que a fórmula da postecipada.
E aí o que a gente vai encontrar é o valor que foi financiado, o valor que compõe o valor das parcelas na data presente. Pronto. Isso elevado a 24. Pronto. E aí agora as operações de cálculo são as mesmas que a gente já fez nos exercícios anteriores. Então a gente vai ter primeiro ali a soma desse valor. Ok. 750. E aí a gente vai ter aqui dentro do parênteses 1,025 elevado a 24. Ok? Vai dar 1 mais... Opa, fazer direto? Não, fazer direto não. 1,025 elevado a 24 menos 1. E aqui abaixo vamos ter 0,025. E dentro do parênteses 1,025 elevado a 24. Continuando, mudando de cor, né? Facilitar a visualização, o valor presente vai ser 750 e agora a gente vai elevar esses valores. 1,025 elevado à 24ª potência vai resultar o número 1,8087259. Tudo isso menos 1. E abaixo nós vamos ter o número, é o mesmo valor, né? 025. Abre parênteses, 1,87259. Pronto. Então, o valor presente, o presente valor, já que eu estou colocando PV, vai PV até o final, manter padrão, presente valor vai ser 750, que multiplica o resultado de uma determinada fração. Observe que aqui acima a gente pode subtrair 1,8087 menos 1 vai resultar no número, perdi aqui, pera lá. Gente, que letra feia. 750 que multiplica. Vai resultar no número 0,8087 259. E abaixo nós vamos ter o número 0,04 521 81. 521 81. 81. Pronto. Como a gente quer determinar o valor da prestação, a gente pode continuar aqui, ó. Ainda dá pra gente fazer no cantinho aqui. Ok? O valor presente vai ser o quê? 750, que vai multiplicar o resultado dessa fração, a divisão de 0,8087259 por 0,0452181. Nós vamos ter o resultado, o valor 17,88 5004. Pronto. Multiplicando isso aqui, trazendo aqui para cima, a gente vai ter que o valor presente dessa condição vai ser 13.413,75. 13.413 reais e 75 centavos. 75 centavos. E E aí esse é o valor do carro, considerando as 24 parcelas atualizadas para uma data presente. E aí você tem que tomar cuidado para não confundir esse valor com a resposta e chegar lá e marcar a letra A, que o valor foi inferior a 16.800. Por quê? O que a gente fez? A gente tomou como base o valor das parcelas. Em momento nenhum a gente levou em consideração o valor da entrada. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu trouxe essas parcelas para uma data presente, que deu 13.413, eu vou ter que agora acrescentar o valor da entrada, porque eles não serviram de base de juros, do cálculo dos juros. Então eu vou ter um montante dos 13.413,75 que a gente achou referente às parcelas para uma data presente, Colocar aqui. mais a entrada. A entrada também foi dada na data presente. Então você está somando valores numa mesma data, que é o que a gente faz em matemática financeira. 3.500, né? Exatamente.
que vai dar um montante de R$ 16.913,75. Então observa, a gente trouxe as parcelas para a data presente e somou com outro valor presente que seria a entrada. Achamos um valor de 16.913, então a resposta que atende ao valor encontrado é a questão B, a letra B. A alternativa B, que é um valor superior a 16.800 e inferior a 17.300. Então esse é o valor encontrado. Muito bem. Só deixando aqui, né? Senão esse é o valor que a gente atualizou das parcelas, mais a entrada de 3.500, 13.913,75, ok? Então, esse é um conteúdo que vocês podem utilizar bastante no dia a dia de vocês. Vocês podem pegar aquela fórmula que trabalha valor presente, valor futuro, série de pagamento e considerar essas condições, entendeu? Por exemplo, criar exemplos, né, Rafael? Criar situações que você possa fazer seus investimentos e determinar no futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, quanto que você vai ter numa determinada poupança. É só você ver mais ou menos o que o mercado utiliza, né? Normalmente o mercado utiliza taxas de 1%, 2%, 3%, esse tipo de situações dá para vocês trabalhar com esse conteúdo que trabalhamos hoje. Exatamente. Então eu peço que vocês refaçam os exemplos, tentem enxergar aonde você está errando, entre em contato com o professor presencial e ainda se restar dúvida ele vai encaminhar para a gente. Ok. E aí a gente espera que tenha contribuído um pouco mais no conhecimento de vocês. Aproveita esse conteúdo e a gente volta na próxima semana com mais conteúdos para vocês. Até lá, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Educação à distância, mudando realidades.